Eu vou fazer uma aposta com você, hein? Eu duvido que você saiba todos esses detalhes sobre o Satoru Gojo. E eu vou apostar com você. Pelo menos um desses pontos você nunca percebeu. Se você conseguir me responder por que o Gojo delirou naquela cena contra o Toji, e eu te digo, não foi por causa, porque ele voltou à vida e porque ele descobriu a reversão de feitiço que era o vermelho. Gojo não era o mais forte desde o início. E o mais absurdo, Gojo sabe até se teletransportar. E eu sei que você não vai saber me explicar essa parte. Bom, tudo isso aqui tem resposta e a gente tem até alguns pontos a mais. E é exatamente isso que você vai descobrir agora aqui nesse vídeo. Então não se esquece e já se inscreve aqui no canal e deixa o like. E partiu pro vídeo. Você acha que o Gojo simplesmente desaparece e aparece em outro lugar? Você pode não ter percebido, mas durante o anime, o Gojo deixa muito claro, não em forma de falar, algo do tipo, mas é só você perceber. O Gojo sabe se teletransportar. Mas não é só isso que acontece. Basicamente o que ele faz é mover o espaço que está entre ele. O Gojo distorce a distância entre ponto A e o ponto B de forma que ela fique praticamente deixando de existir. E é como se ele criasse um atalho na realidade, quase como um buraco de minhoca que a gente vê lá no filme de Interestelar. E sim, tem momentos em combate que não é a velocidade física dele, é a manipulação do espaço-tempo. Eu vou até deixar uns trechos aqui. A gente vê isso na luta contra o Sukuna na primeira vez, a gente vê isso na luta contra o Toji. Tem Jujutsu Kaisen Zero também, que é o filme, e basicamente isso é uma manipulação da sua técnica do infinito. Ele consegue manipular o espaço-tempo de forma tão precisa, usando os 6 olhos, que ele consegue encurtar o espaço entre um ponto A e o ponto B, fazendo que ele deixe praticamente de existir. E assim ele consegue ter um atalho e praticamente se teletransportar para onde ele quiser. Em um certo momento, depois da luta contra o Toji Fushiguro, ele até fala que ele tem que amplificar a distância do teleporte dele. E outro ponto aqui que a gente pode destacar é que ele não sabia usar o poder mais forte. Agora se liga nisso, antes da luta contra o Toji Fushiguro, o Gojo ainda não era completo. Acontece que ele se tornaria o mais forte do mundo, justamente pelas técnicas e tudo que ele herdou além do seu clã. Antes da luta contra o Toji, o Gojo ainda não era completo, ele não sabia usar o vermelho, ele não dominava a refeição de feitiço, e muito menos sabia sequer fazer o vazio roxo. Mas como assim? E eu vou te provar nesse vídeo, calma aí. Mesmo ele sendo um prodígio, ele ainda estava limitado, e isso muda completamente a forma como você enxerga aquela luta do Toji. E tem um detalhe que quase ninguém percebe, aqui já é até um pontinho. Durante a luta, o Gojo menciona que o clã dele tem acesso a um tipo de manual. Ou seja, ele já sabia que o vazio roxo existia. Ele sabia que era uma técnica absurda, mas ele não sabia como usar. Imagina isso, você conhece o golpe mais forte possível, mas não consegue ativar. Esse era o Gojo naquele momento. E existe uma prova ali no anime que muitos de vocês talvez nem prestaram atenção de que ele não sabia usar o vermelho. Na missão com a Rico Amanai, ele tenta usar o vermelho contra os caçadores ali que estavam atrás dele, né? Que possuíam uma técnica amaldiçoada de fazer meio que clones. E ele tenta atingir o verdadeiro, ele tenta fazer o vermelho, porém o que acontece? Ele falha. Justamente porque ele não tinha domínio algum sobre o vermelho. E agora chegamos na cena mais importante. Quando o Gojo é derrotado pelo Toji Fushiguro e ele fica à beira ali da morte, muita gente acha que ele estava delirando depois ali que ele ressuscitou praticamente, né? Reviveu utilizando a reversão de feitiço que ele aprendeu ali quase morrendo. Muita gente acha que ele estava delirando justamente por aprender a reversão de feitiço. Mas o objetivo dele não era a reversão de feitiço em si. Ele entende como gerar energia reversa e finalmente ativa o vermelho. Mas o mais importante não é isso. Agora vem a revelação que quase ninguém percebe. O Gojo não estava feliz por sobreviver, ele estava em êxtase, porque naquele momento ele percebeu algo muito maior. Ele finalmente podia usar o vazio roxo, porque o roxo nasce da combinação de duas forças, que é o azul e o vermelho. E quando essas duas encontram, nasce uma anomalia que simplesmente apaga tudo no caminho. Ou seja, o delírio dele não era de loucura, era a realização de que ele tinha desbloqueado o seu poder máximo. Sim, naquele momento, ele se tornou o feiticeiro mais poderoso de toda a era contemporânea. Provavelmente o feiticeiro mais poderoso da atualidade. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte?
Então sim, senhores, aquele delírio não é porque ele voltou à vida e sabia fazer o vermelho, não. É porque ele finalmente, depois de ter lido o manual, sabia que existia o vazio roxo. Ele não sabia sequer usar, porque ele não tinha domínio da reversão de feitiço que era o vermelho. Quando ele finalmente entende, o cara simplesmente vai à loucura, porque ele finalmente poderia usar o golpe mais poderoso dele. Agora isso aqui muda tudo. Antes da luta, o mais forte não era o Gojo. E sim, a gente pode considerar no anime que o mais forte naquele momento era o Toji, porque o Gojo ainda estava limitado, sem reversão, sem vermelho e sem roxo. Ele não tinha acesso ao seu verdadeiro poder. Foi só depois de quase morrer que ele desbloqueia tudo isso. E aí sim, ele ultrapassa o Toji. Ou seja, ele se torna o mais forte depois de vencer quem era o mais forte que ele. Existem muitos pontos. O Gojo nem sempre é rápido fisicamente. Muitas das vezes ele encurta o espaço em pequenas distâncias, como eu já tinha falado, e isso cria a ilusão de uma velocidade totalmente absurda. Mas olha a diferença, contra o Jogo e a Hanami, ele usa uma velocidade física real quando ele expande o seu domínio. Já em outros momentos, ele usa o infinito para pular pequenas distâncias, que já era ali uma especialidade dele. Ou seja, ele alterna entre velocidade real e manipulação de espaços, o que o torna ridiculamente rápido. E não só isso a respeito de teleporte não, porque o Gojo consegue teleportar outras pessoas. E tem mais, quando ele faz isso, ele delimita uma área, um círculo e tudo que está dentro desse espaço é transportado junto. Isso mostra o nível absurdo de controle do Satoru Gojo. Ele não só manipula o espaço, ele escolhe exatamente o que vai com ele. E o mais impressionante de tudo isso é que esses detalhes estavam ali o tempo todo, mas quase ninguém percebe. Agora me diz qual desses detalhes você realmente não sabia. E se você quer mais vídeos revelando detalhes absurdos como esse, já se inscreve aqui no canal e compartilha com quem é fã, porque quem é fã, será que realmente sabe? Antes de enviar esse vídeo pra ele, pergunta pra ele o que você acha que ele não sabe. E se ele não souber, envie esse vídeo pra ele. Aqui é o Fox Edits, eu vou ficando por aqui. Calma que tem muito mais vindo por aí. Falou e até a próxima.